Vou pedir licença ao senhor presidente apenas para ratificar os cumprimentos iniciais, tendo em vista a sustentação oral anterior, cumprimentar o colega representando o ofendido, os demais colegas que tenham chegado à presente sessão. Senhor presidente, também quero deixar expresso aqui meus cumprimentos ao Dr. João, o qual impetrou a ordem de habeas corpus, e eu venho prestar esse auxílio na parte tanto do desenvolvimento do presente habeas como na questão da sustentação oral. Nobre doutor Leandro, doutor relator, inicialmente eu quero já de imediato pedir escusas a Vossa Excelência. Eu não tenho, vamos dizer assim, o costume profissional de pedir reiteração ou reexame liminar. No entanto, neste caso concreto, eu entendia naquela oportunidade que, em virtude da resposta das informações trazidas pelo juízo de origem, que seria necessário esta nova indagação a Vossa Excelência. Obviamente que este defensor tem conhecimento de todo o volume de trabalho desta Câmara e também nós não vamos seguidamente fazer este tipo de pedido de reiteração, de reexame. No entanto, o caso concreto, ao entender desse defensor, era necessário. Vossa Excelência decidiu, justamente trouxe para julgamento pelo colegiado. Senhor presidente, nós temos aqui um habeas corpus que é impetrado em favor do paciente senhor Rui Ferreira, lá da comarca de Santa Rosa, qual encontra-se preso há 2 anos e 1 mês, segregação cautelar. O mesmo ele é primário, embora tenha respondido no processo por posse de arma, mas as circunstâncias que esse defensor quer trazer da tribuna não condizem somente em relação aos predicados pessoais. Não seria tão iniciante assim este advogado que somente vir aqui expor aos senhores de que ele é réu primário e por isso merece a liberdade. Não é isso. Na verdade, inicialmente eu quero pedir licença ao senhor presidente, doutor relator, nobre desembargador Luzecan, para contar um fato que ocorreu quando logo iniciava a advocacia, 22 anos. Meu pai, doutor Sérgio Lima, doutor Leandro, trabalhou muito lá com o Marco de Santa Maria. Teve uma oportunidade no tribunal do júri que nós estávamos na defesa de um dos acusados e havia um corréu, inclusive o promotor era o doutor Joel. E naquela situação era um júri bem complicado, um júri bem complexo. Me recordo que houve uma discussão muito calorosa entre o promotor e o outro advogado que estava ao lado da tribuna, da defesa. E me recordo que o pai olhou para mim e disse o seguinte: olha, não se apaga fogo com querosene. Então são algumas coisas que a gente traz durante todo esse percurso da trajetória. Hoje meu pai está aposentado, inclusive saudade dele de estar aqui na tribuna, porque certamente hoje seria um julgamento que ele faria a sustentação oral, com absoluta certeza. Porque eu entendo que realmente é um caso difícil, é um hard case. Mas partindo do pressuposto que entendo como competente de estar aqui, por isso que eu fiz essa citação. Não se apaga fogo com querosene. Eu não posso vir hoje aqui na tribuna e somente criticar por criticar. Isso não seria inteligente da minha parte. Criticar a autoridade policial porque mandou um ofício em 2019, o qual não chegou no Instituto de Perícia. Em 2019, 3 anos atrás, quando se iniciou esse processo. Criticar o Ministério Público porque em abril de 2022 não sabia que a perícia não havia sido realizada, quando recebeu o processo para memoriais, e aí já estávamos com 2 anos e 10 meses após o envio de ofício. E também não criticar o juízo por informar ao senhor, doutor Leandro, em abril, que expediu determinação ao IGP, quando não havia expedido. E por isso que eu pedi a reapreciação da liminar. Porque a juíza de origem da comarca de Santa Rosa, com todo respeito à doutora Vanessa, não havia enviado o ofício ao IGP. Quem fez a diligência para o envio ao ofício? Este defensor. Não foi a autoridade policial, o qual eu não vou criticar. Não foi o Ministério Público, doutor Leandro Capaverde, promotor de justiça de Santa Rosa, fino trato, excelente pessoa, o qual eu não vou criticar.
Mas eu tenho que indagar aos senhores. Essa é a questão. Eu tenho que indagar. Diferentemente, senhor presidente, do outro caso, que nós estávamos com o paciente há 1 ano e 1 mês, nós temos um caso de 2 anos e 1 mês de segregação cautelar. E o problema não é esse. Porque nós temos um fato grave, não pode esse defensor vir aqui dizer, não é grave. É uma acusação de homicídio, senhor presidente, é grave. É óbvio que é grave. Mas nós temos que verificar se o andamento processual para se ter esta linha do tempo de 2 anos e 1 mês, se ele foi provocado por algum fato da defesa. E é por isso que eu digo ao nobre relator, nunca, jamais, este defensor, juntamente com o doutor João, doutor Hamilton, que faz parte da tribuna de defesa, impulsionaram o processo porque queriam que viesse essa perícia. E aí que entra o grande problema, nobre relator. Este é o grande problema. Dia 25 agora, e me falha a memória se é 25 ou 26, senhor presidente, vem a resposta da perícia, a tão malfadada resposta. E a perícia diz o seguinte, eu tenho aqui, inclusive eu vou abrir, até para não ter nenhum tipo de lapso e erro, até porque está hoje presente aqui o nobre assistente de acusação, mas a perícia diz justamente isso, e eu quero ler aos senhores, e por isso da indignação desse defensor da tribuna. Não é em relação ao que se vai julgar hoje aqui ao mérito. Eu respeito a decisão de Vossa Excelências. Eu venho há 10 anos aqui, eu vim com 22 anos aqui a primeira vez. Nobre desembargador Zecan, 22 anos eu vim aqui. Tremia nessa tribuna, tremia. O presidente da terceira Câmara era o nobre desembargador Nereu Giacomoli, composta por João Batista Tolvo e Diógenes Lassan Ribeiro. Eu com 22 anos. Por isso que eu não venho aqui criticar ninguém, eu só venho indagar. Por que a perícia diz no ofício, assim, ó, em atenção ao e-mail, no dia 23 de junho de 2022, informamos a Vossa Excelência que foi registrado nesse departamento, nobre relator. Senhor presidente, a autoridade policial mandou em outubro de 2019 a perícia. E eles só registraram aqui, 23 de junho, está aqui. E aí depois a perícia diz o seguinte, estamos impossibilitados de estimar prazo para a conclusão da perícia. E aí que eu digo aos senhores, é ad eterno isso? Até quando a defesa vai esperar para vir uma perícia que mandaram há 3 anos atrás? Com todo respeito ao doutor Renoir que está nos ouvindo, qual tenho o máximo respeito, aprendo muito com Vossa Excelência, doutor Renoir. Mas para tudo se usa, porque a pandemia é a bengala. Mas nós estávamos trabalhando, os senhores estavam trabalhando, o juiz de origem estava trabalhando, o Instituto Perícia estava trabalhando na pandemia, com o número reduzido, mas nós estávamos. Nós colocamos a nossa vida em risco em virtude da justiça. Mas eu não posso achar que 3 anos de demora de uma perícia, que somente foi registrada por erro de não sei quem, e aí por isso que eu digo que eu não vou criticar ninguém, eu não sei de quem foi o erro. Eu só vou indagar. E eu vou dizer aos senhores, o meu acusado, primário, com 60 anos de idade, não tem nenhuma condenação criminal, preso há 2 anos. Ah, doutor, mas o fato é grave. Bom, mas são 2 anos. E o Ministério Público, senhor nobre relator, e aí que eu vou ler novamente aos senhores, dia 22 de junho agora, foi semana passada, o doutor diz que requer que será reiterado o ofício para que venha a perícia, a conclusão da perícia. E a doutora de origem disse o seguinte, não tem por que reiterar o ofício, porque eu já mandei o ofício. E aí nós estamos num lamaçal. Nós não sabemos o que vai acontecer com esse processo. 3 anos, nobre relator, para vir uma perícia e não veio. 2 anos de segregação cautelar. E aí entra um ponto.
Quando da decretação da prisão preventiva, ela foi, ratificando, finalizando, senhor presidente, foi decretada pela ordem pública. Se passaram 2 anos e 1 mês, todas as testemunhas ouvidas. Então não há mais a necessidade da manutenção por tudo aquilo que for exposto. Sendo assim, senhor presidente, ratificando os argumentos